Gente, segura essa fofoca que tá dando o que falar. Lucas Guedes, aquele amigo próximo da galera, soltou uma que não devia. Entregou sem nem perceber e agora a internet toda está em polvorosa. Durante uma live que parecia ser só mais uma conversa descontraída, Lucas deixou escapar uma informação que ninguém esperava. Virgínia Fonseca e Zé Felipe estariam juntos novamente. Sim, minha gente, depois de toda aquela turbulência, parece que o casal voltou. E o melhor de tudo é que isso aconteceu com a própria Virgínia assistindo e reagindo ao vivo nos comentários. Imagina a cena, a live rolando, Lucas falando de coisas diversas, quando de repente solta, meio sem querer, que agora tá tudo certo, graças a Deus, se referindo a Zé e Virgínia. Na hora, os seguidores começaram a printar, compartilhar e, claro, a internet literalmente pirou. A reação de Virgínia foi aquele clássico ai 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 K, que para muitos foi a confirmação perfeita. Outros, no entanto, acharam que ela ficou visivelmente desconcertada, tentando disfarçar o que acabou de ser revelado. E a verdade, minha gente, é que a relação desse casal passou por altos e baixos nos últimos tempos. Nas últimas semanas, tivemos de tudo: especulações de crise, unfollow, rumores de separação e aquele silêncio típico que só aumenta ainda mais a curiosidade. Mas o que parecia o fim, agora dá sinais claros de uma possível reaproximação. Os fãs mais atentos começaram a notar vários detalhes: a volta do follow entre eles nas redes sociais, as playlists iguais, os vídeos em momentos semelhantes com as filhas, tudo parecia apontar para um reencontro silencioso. E quando o Lucas, que é uma pessoa próxima, deixa escapar isso do nada, a ficha cai e a gente começa a pensar: será que a história do término foi só mais um capítulo dessa novela? Claro que até o momento nenhum dos dois confirmou oficialmente nada. Então, como sempre, tudo pode ser apenas um boato criado pelos fãs ou pelos portais de fofoca. Mas o que chama atenção é como esse tipo de história mexe com o coração do público, que se divide entre os que torcem pelo retorno e os que preferem esperar para ver o desenrolar dos fatos. Agora vamos combinar. Quem acompanha sabe que na vida real as coisas não são tão simples. Relacionamento de casal, principalmente quando há filhos envolvidos, é cheio de desafios, conversas, ajustes e às vezes afastamentos que não são definitivos. Aquele tempo para pensar que a gente dá para entender o que realmente quer. E quem nunca teve uma DR que parecia o fim do mundo, mas depois virou aprendizado e reconciliação? E a gente não pode esquecer o peso da exposição. Eles são figuras públicas, vivem sob os holofotes e tudo o que fazem vira notícia. Então é natural que a gente veja momentos de crise e de recomeço que são tão humanos quanto qualquer outra relação. Mas vamos falar um pouco do que a gente viu nos últimos dias. Depois daquele unfollow, que para muitos foi a prova da separação, o casal voltou a se seguir e a interagir discretamente nas redes. Os seguidores notaram até que eles começaram a ouvir as mesmas músicas, como se estivessem sincronizando gostos e tentando se conectar de novo, sabe? Um gesto pequeno, mas cheio de significado para quem acompanha de perto. E não parou por aí. Os posts com as filhas Maria Alice e Maria Flor foram publicados em momentos bem parecidos. Não foram juntos, mas com uma frequência e cuidado que mostram como eles estão em sintonia para o bem-estar das crianças, independentemente do status da relação. Tem também aquele ponto que ninguém comenta muito, mas que é importante: o apoio da família. Nas últimas semanas, a sogra Poliana Rocha e a mãe da Virgínia, Margarete, apareceram mais presentes nos bastidores, curtindo posts e participando da rotina, sempre de olho para que tudo se ajeite, pelo menos pelo bem das crianças. E é nesse cenário que Lucas Guedes fez a sua revelação, sem querer, ou será que foi mesmo de propósito? Afinal, em lives a gente sabe que algumas coisas escapam, mas outras são quase calculadas para deixar aquela pulga atrás da orelha. Foi esse tipo de bomba que deixou os fãs em um misto de alegria e ansiedade, a esperança de ver o casal unido de novo e a curiosidade sobre como tudo isso vai acontecer. Mas não podemos esquecer do contexto. Antes dessa live, houve muitos sinais trocados, muitos momentos que davam a entender que talvez não fosse o fim definitivo. Crises são normais, principalmente para pessoas tão expostas, com agendas cheias, filhos pequenos e aquela pressão constante do público. E para fechar a primeira parte, a gente precisa falar do que significa esse possível recomeço para eles, porque quando se trata de família, amor e filhos, não tem espaço para brincadeira. E esse reencontro pode significar muito mais do que uma volta por cima,
pode representar amadurecimento, perdão e vontade de fazer dar certo apesar de tudo. Seguindo essa história que só aumenta de volume, precisamos destacar o papel das redes sociais nessa trama toda. A internet é uma verdadeira sala de estar global, onde fãs, curiosos e críticos assistem cada passo do casal, comentam, especulam, vibram e sofrem junto com eles. E é impressionante como o poder da rede social tem o potencial de influenciar as decisões de pessoas públicas. A pressão para estar sempre bem, para ser exemplo, para mostrar felicidade, pode ser tanto um estímulo quanto um fardo pesado. Nesse cenário, cada gesto, cada story postado ganha uma carga enorme de significado. Aquela foto sorridente, aquele vídeo com as crianças, as pequenas declarações, tudo vira peça-chave para quem está tentando decifrar o que realmente acontece por trás das câmeras. Por isso, quando Lucas Guedes soltou essa informação ao vivo, ele não só entregou um segredo, como também movimentou um mundo de fãs que queriam respostas e talvez até um final feliz para essa história. Mas vamos refletir um pouco sobre o que pode estar acontecendo de verdade. O que a gente vê muitas vezes é que um casal que passa por uma crise, especialmente com toda essa exposição, precisa mais do que vontade para superar. Precisa de tempo, paciência, diálogo aberto e, claro, muita empatia. E parece que Zé e Felipe estão nessa fase, onde o silêncio fala mais do que palavras. A ausência de confirmações oficiais pode ser justamente para proteger o que estão construindo aos poucos, para não desmanchar tudo por causa da pressão externa. Além disso, o contexto familiar é essencial para entender essa retomada. Ter o apoio das famílias, principalmente da sogra e da mãe da Virgínia, ajuda a fortalecer o elo, a criar um ambiente propício para o amor renascer, ainda que com alguns cuidados e amadurecimento. Outra coisa que chama atenção é como eles estão cuidando das filhas, sempre em primeiro lugar. A prioridade maior para eles é criar um ambiente saudável, feliz e equilibrado para Maria Alice e Maria Flor, e isso cria uma motivação extra para tentar acertar, independentemente dos status. E por falar nas meninas, quem acompanha sabe que a rotina delas é recheada de momentos fofos, brincadeiras, descobertas e muito amor, algo que eles compartilham com a gente nas redes. Essa parte da história mostra que, acima de tudo, o que prevalece é o bem-estar das crianças. Voltando àquele ai 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 cada Virgínia na live, esse momento simples, mas cheio de significado, mostra como a gente às vezes fala mais com o olhar, com o tom de voz do que com palavras propriamente ditas. E vamos combinar que isso dá um toque real e humano a toda essa história. Não é apenas mais um casal de celebridades, é gente como a gente, com sentimentos, dúvidas e, claro, muito amor. Mas para finalizar, fica aqui a reflexão. A vida é feita de ciclos, de altos e baixos, de encontros e desencontros. E às vezes, o que parece um fim é só o começo de um novo capítulo cheio de aprendizado e esperança. Seja como for, vamos acompanhar juntos esse desenrolar, porque essa história promete ainda muitas emoções, surpresas e, claro, aquela pitadinha de fofoca que a gente ama. E se você é daqueles que adora estar por dentro de tudo, eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão amar. Produtos que a Virgínia usa, incluindo os famosos Body Splash, que tem aquele cheirinho delicioso, duram bastante e deixam a gente com aquela sensação de riqueza e cuidado. Corre lá para conferir e depois me conta qual você gostou mais. Antes de sair, não esquece, deixa seu like, comenta o que achou dessa revelação do Lucas Guedes e, claro, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola nessa história que só vai esquentar. Até a próxima, pessoal!